Provérbios capítulo 22, versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Essa é a versão revista e atualizada. Na linguagem de hoje diz assim, na versão linguagem de hoje: quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Na versão contemporânea, diz assim: a recompensa do humilde e do temor do eterno é fartura, honra e vida. Então vejam só. A reflexão de hoje é sobre valores e princípios que verdadeiramente vão enriquecer a vida da pessoa. Então, quando o texto diz o galardão da humildade e o temor do Senhor são que riqueza, honra e vida. O que é galardão da humildade? A humildade é uma qualidade que é muito valiosa nas pessoas e também valorizada pelo próprio Deus, certo? A humildade é a disposição que você tem de reconhecer as suas próprias limitações, reconhecer as suas falhas, saber quais são as virtudes que você tem também, só que sem arrogância e sem ser presunçoso, em dizer muitas vezes assim: eu me orgulho de ser humilde. Ninguém pode se orgulhar da sua humildade, porque já demonstra que não é humilde, ele é orgulhoso, ele é soberbo. Então, aqueles que cultivam a humildade, eles são recompensados com, aí vem o que é a riqueza, essa riqueza interior. Porque a riqueza interior, a gente viu que vale mais do que a riqueza material. O versículo 22, 1 diz assim: mas vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro, ou seja, cultivar o bom nome, essa riqueza interior que cada um deve desenvolver, transcende as posses materiais. Segunda coisa é o que significa o temor do Senhor. Muita gente confunde temor com medo. Temor do Senhor é uma atitude, na verdade, não de medo, mas de respeito, de reverência e de submissão a Deus e a sua vontade. A pessoa que tem o temor do Senhor, ela tem consciência da presença de Deus na sua vida. Ela tem consciência das suas limitações e do poder de Deus. Então ela tem nela uma disposição a obedecer os mandamentos de Deus, porque ela entende que os mandamentos de Deus são o melhor que foi oferecido para ela nesta vida. Então o temor do Senhor é considerado o quê? A fonte da sabedoria por conta disso. Porque quem teme ao Senhor, ele é humilde. O soberbo não teme a Deus. O arrogante não teme a Deus. O soberbecido muitas vezes diz assim: não há Deus. Deus não existe. Não há Deus, Deus não existe, porque eu vou perder tempo com isso. Não é? Mas o temor do Senhor é considerado uma fonte de sabedoria, por quê? Porque ao você se submeter à vontade de Deus, a vontade que Ele estabelece para o homem, que é a melhor proposta para a vida do homem, então ele encontra orientação para a vida. Ele encontra orientação para a vida. Ainda continua o texto dizendo o seguinte, que o galardão da humildade e o temor do Senhor são o quê? Riqueza, honra e vida. O que significa agora riquezas, honra e vida? O versículo afirma que o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então, riqueza, honra e vida são recompensas que você recebe da parte de Deus e que tem um valor mais profundo e é muito mais duradouro do que os bens materiais, porque os bens materiais perecem. Essa riqueza interior, essa honra
E essa vida respeitada que você adquiriu, ela tem um valor que vai por gerações. Gerações e gerações. Dentro da sua família. As pessoas falam. Eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção. Às vezes nossos pais vão falar certas coisas. Diz, olha, quando meu bisavô aconteceu tal coisa, ele disse tal coisa que devíamos fazer. Eu era muito pequeno e eu vi, todo mundo viu ele e disse, ele tem razão. Você vê, alguém que já faleceu faz tempo, eu não tive a oportunidade de conhecer, mas eu aprendi um ensinamento que ele deixou. Então, isso é o quê? Honrar a vida dessa pessoa. Baseada no quê? Na riqueza da sabedoria e do ensinamento que ela tinha a dar. Às vezes eu comento com meus filhos, olha, teu avô dizia o seguinte, meu bisavô dizia tal coisa. Né? Certos fatos que eu sei até da minha tataravó. O seu avô era natural do Cabo também? Não. Então, o temor do Senhor é considerado uma fonte de sabedoria e orientação para a vida. Então, veja só. Se riqueza é a recompensa, a gente já viu que é muito maior e mais profunda e duradoura do que a riqueza material. Então, riqueza aqui não é bens materiais, mas essa abundância espiritual e essa estabilidade emocional que acompanha quem é humilde. O humilde, ele tem estabilidade emocional, porque ele reconhece as suas limitações e ele também reconhece a limitação do outro. Além de tudo, ele é uma pessoa que tem reverência a Deus. A reverência a Deus, meus irmãos, é que às vezes as pessoas confundem reverência com fanatismo. A reverência a Deus é quando você tem uma atitude na sua vida de que você entende quem é você e o que é Deus para você. Você entende quão limitado você é e você olha para o que Deus ensina para a sua palavra e você vê profundidade, você vê um sentido lógico, você vê que aquilo é muito bom para você. Você olha na vida das pessoas os exemplos que a Bíblia coloca de pessoas que viveram segundo a palavra de Deus e pessoas que não viveram segundo a palavra de Deus, e você vê o resultado. Você vê mesmo que pessoas que viveram a palavra de Deus, mas que resolveram dar as costas por um tempo na sua vida para a palavra de Deus, os resultados negativos que isso trouxeram. E você olha para a vida das pessoas e vê isso também acontecendo. E você também olha para a sua vida e vê que quando você seguiu a palavra de Deus, o que ele trouxe para você, ele trouxe abundância. E a abundância aqui não é de bens materiais somente, isso é uma consequência, mas sim de estabilidade emocional, de uma abundância espiritual. Essa honra reflete o respeito e a estima que os outros têm por você. Porque aquelas pessoas vão entender que esses valores que você professa e você vive, porque não é só falar do valor. Né? Você diz assim, eu valorizo a comunhão e a união, mas você vive gerando contenda, então a tua palavra está associada à tua prática, da tua vida prática. Então a vida prática é quem vai mostrar a coerência das suas palavras e a força, e vai dar força àquilo que você vai dizer. Então, as pessoas respeitam você, estimam você pela forma como você vive, e você vive de acordo com esses valores. E aí você entende que vive com esses valores porque entende que os valores do reino de Deus são os melhores. E você prefere seguir eles. Existem vários outros valores estabelecidos no mundo, mas você prefere seguir ele. E por fim ele fala da vida. E essa vida não é só apenas uma existência física. Viver, acordar, tomar banho, comer, se alimentar, trabalhar, caminhar, praticar atividade esportiva, ter momento de lazer. Não é sobre isso. Ele está mostrando que essa vida rica,
É uma vida enriquecida, não pelos bens materiais, mas pela presença de Deus. E essa presença faz com que você viva de tal forma que você vai ter estabilidade emocional, vai ter a abundância espiritual, você vai ter uma relação com Deus muito transparente e por conta disso você vai receber respeito e honra das pessoas porque você vive aquilo que você fala. Então, o Provérbio 22:4 está nos lembrando que a verdadeira fonte de riqueza, de honra e de vida, não são encontrados nos bens materiais não, meus irmãos. E não quer dizer que você não possa querer conquistar bens materiais. Eu quero o melhor casa, o melhor carro, uma melhor roupa. Não. Isso aqui está dizendo o seguinte, olha, antes disso, antes de buscar esse tipo de riqueza, busque esse outro, que quando você começar a adquirir a outra riqueza, você vai naturalmente adquirindo e você vai ver que muitas daquelas coisas que você buscava, que você perseguia, perdem um significado. Perdem um significado. E você já não precisa de tantos bens materiais para suprir as suas necessidades. Então, esses valores espirituais, eles enriquecem a vida da pessoa e proporcionam uma base sólida, dão fundamento à existência da pessoa, traz significado para aquilo que você vive e pelo que você vive. A gente que mora no Nordeste, a gente gosta de cuscuz. Eu desconheço poucas pessoas que não gostam. Eu não gosto. Desconheço poucas pessoas que não gostam. É da natureza, mas tem pessoas que gostam mais, né? Mas vejam só, a gente que come cuscuz, se você de manhã acordar e você não tiver mais nada na sua casa, mas tiver apenas a fubá e ovos e um copo de café, você vai estar muito bem alimentado. E é uma comida tão simples e tão pouco sofisticada, mas ela traz muito mais nutrientes do que muitas comidas que você compra, né? Mas as pessoas hoje estão mais preocupadas com o quê? Que você compra, no caso, comidas industrializadas. As pessoas estão mais preocupadas do quê? Elas querem variedades de comida na mesa e muitas vezes aquilo não traz tanto nutriente quanto aquela comida mais simples. Mas as pessoas às vezes não querem comer aquela comida mais simples porque acham, não, isso é comida de pobre. Pelo contrário, o que importa não é o tipo da comida, mas o nutriente que a comida traz. Isso é o que importa. E se você come pela manhã um prato com cuscuz e ovos e um copo de café, você vai estar alimentado e muito bem para uma grande parte do dia. E você provavelmente vai passar a manhã toda sem sentir fome. E quando chegar a hora do almoço, você ainda não vai ter fome. Mas é uma comida que traz energia e traz força. Então você vai começar a se satisfazer com um pouco. Um pouco. Um pouco. Então, essa riqueza que Deus dá, que vai além das posses materiais, nos tornam pessoas satisfeitas com o que temos. Nós paramos de querer desejar aquilo que não temos e que muitas vezes nunca teremos. E vivemos sofrendo por algo que não vamos conseguir, porque está além da nossa realidade. E isso traz sofrimento. E quando você começa a avaliar a sua vida e começa a se satisfazer com o que você tem, você começa a viver mais, você tem uma vida feliz. Eu não estou dizendo aqui que você vai se acomodar na vida, né? De não querer algo melhor. Não. É que se eu tenho aquilo agora, eu vou ser feliz com o que eu tenho agora. E vou batalhar, lutar, trabalhar, me esforçar para conseguir depois. Se eu puder, por exemplo, se um dia eu puder, eu vou fazer. Se eu não puder, eu vou permanecer satisfeito. Isso é muito difícil, meus irmãos. As pessoas vivem hoje indo para psiquiatras,
e psicólogos, porque muitas vezes não estão satisfeitos com a vida que têm. Estão ansiosas, estão desejando algo que muitas vezes não está ao alcance dela naquele momento. Mas nós temos que viver baseado nesses princípios, né? O temor do Senhor nos vai trazer riqueza, honra e vida, além disso, sabedoria.